Olá, amados, mais uma vez aqui estamos para ministrar uma lição da palavra do Senhor aqui, na revista desse terceiro trimestre, que está muito abençoado aí, esse tema desse trimestre, que nos fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, que é uma realidade nos nossos dias. E nós não podemos ignorar essa questão, ok? Então, a revista fala sobre as sutilezas de Satanás nesses últimos dias, que antecedem a vinda de Cristo. Então, semana passada ministramos a lição de número 1 e hoje estaremos agora ministrando a lição de número 2. Semana passada nos falamos sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E hoje nessa lição 2 é a sutileza da banalização da graça. Nós vimos o conceito de sutileza. O que é sutileza? Sutileza é uma coisa sorrateira, é uma coisa que vem discretamente, de uma forma despercebida, e que se nós não tivermos atentos, se nós não tivermos ligados, nós não percebemos. Então, as sutilezas da banalização. O que é o termo banalização? O termo banalizar ou banalização quer dizer uma coisa trivial, uma coisa vulgar, uma coisa corriqueira, comum, sem importância, uma coisa medíocre. Então, várias são aí as definições aí dessa palavra banal. Então, é o que está acontecendo nesses últimos dias com o Evangelho da Graça de Deus, que nós estaremos abordando nesta lição, ok? Então, a palavra graça quer dizer favor imerecido, benevolência de Deus, dom sobrenatural. Poderíamos explanar melhor a palavra graça dizendo favor que se dispensa ou se recebe, ok? Mercê, uma dádiva, um presente, né? Dádiva é presente. Deus que concede aos homens, dom que concede aos homens, vamos dizer assim, e que os torna capazes de alcançar a salvação. Então, essa é a definição da palavra graça, que já ficou aí bem entendida, ok? Então, vamos prosseguir. Antes disso, pedir a você que deixa aí o seu like, se inscreva no canal, porque esse vídeo vai para o YouTube também, ok? Então você vai lá no YouTube, se inscreve no canal, ok? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, ok? E para que mais pessoas alcancem também a palavra do Senhor e seja também edificada para a honra e glória do Senhor, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está aqui em Efésios, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Porque somos feitos, porque somos feitura sua, quer dizer, feitos por Deus, ok? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, ok? Então, nós estaremos aí ministrando, nos falando sobre a nefasta consequência do pecado, não é? Ou quer dizer, a desgraça do pecado. Mas, ao mesmo tempo, estaremos também verificando a graça de Deus que veio nos redimir, que veio nos libertar, que nos veio de dar a chance, a oportunidade de nós triunfarmos aí sobre essa questão do pecado, ok? Então, vamos lá. A introdução. A palavra-chave dessa lição é banalização, a qual já demos o conceito aí logo no início da lição, ok? Então, nós estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer a graça de Deus, ok? Então, nesse sentido, nós pode-se dizer que há um despertar da graça de Deus nesses últimos dias. Esses últimos dias nós ouvimos muito se falar sobre essa palavra graça. Porém, nós vamos procurar entender aí o que significa na realidade essa palavra e vamos estar abordando aqui vários tópicos e subtópicos. Primeiro subtópico, nós estaremos abordando sobre compreendendo a graça, com dois subtópicos, nos falando sobre a graça divina, a graça é imerecida também, ok? No subtópico 2, a graça no contexto bíblico, não é? Com o subtópico 1 e 2, a necessidade da graça e a extensão da graça. Com o tópico 3, a graça no contexto da reforma, com o subtópico 1 e 2 também, a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. E o último tópico, que é o tópico de número 4, nos fala sobre a graça no contexto contemporâneo. Então, subtópico 1 e 2 fala sobre a graça barateada e o valor da graça. Ok? Então, vamos prosseguir. Compreendendo a graça, primeiro tópico. A graça é divina. Então, nós temos aí, a graça é divina, então a palavra divina já está dizendo que é de Deus, ela vem de Deus, ok? Então, temos aí um versículo para nossa compreensão melhor aí, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 21, que nos diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, o homem não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ok? Então, a pregação, é necessário que a palavra de Deus seja pregada, seja anunciada, porque Romanos 10:17 está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ok? Então, compreendendo a graça. Então, já nos mostra aqui a divindade da graça, nos mostrando que ela vem de Deus. Então, esse é o primeiro subtópico. O segundo subtópico desse primeiro ponto, ou desse primeiro tópico, nos diz o seguinte: a graça é imerecida. Então a palavra já está dizendo que ninguém merece a graça de Deus, não é? Pela própria definição anterior, nós vimos que é um favor imerecido, ok? É benevolência de Deus. Então a graça é um favor merecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la, ok? Então, aonde nós vamos constatar isso na Bíblia?
Romanos capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: como está escrito, não há um justo sequer, ok? Não há um justo, nenhum sequer. Então a Bíblia já está deixando bem claro aí que não há um justo sequer, certo? Todos estavam debaixo da condenação, herdando assim dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, os pais humanos, né? Que pecaram, e aí esse pecado passou a todos os homens, ok? Romanos 3:23 está escrito, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ok? Prosseguindo aí, Isaías capítulo 64, também no versículo 6, está escrito: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então tá aí, a justiça do homem, a nossa própria justiça. Quando nós queremos estabelecer a nossa própria justiça, nós falhamos, nós erramos o alvo, porque está aqui no versículo dito que a nossa justiça são como trapo de imundícia, ok? Então é por isso que Jeremias capítulo 17, lá pelo versículo 5, está escrito que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ali entre o Jeremias aí, capítulo 17, versículo 5, por ali, ok? Então, prosseguindo, nós temos aqui também Lucas 7:42, que nos diz o seguinte: e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes. Dize, pois, qual deles o amará mais? Então, Jesus aqui está falando acerca de uma parábola, certo? Uma parábola ali do credor incompassivo, uma parábola que estava falando acerca de dois devedores que deviam a um certo credor. Porém, um deles eles não tinham com que pagar essa dívida. Aí esse credor disse: já que não tem com que pagar, ele perdoou a ambos, ele perdoou os dois a dívida, ok? Um ele perdoou mais e a outro perdoou menos, porque é como se fosse assim: um devia R$50 e outro devia R$1.000. Então Jesus perguntou: qual o amará mais? Certamente o que foi mais perdoado, ok? Aquele que foi perdoado a dívida de R$1.000, ok? Isso eu dando um exemplo aqui, uma ilustração acerca dessa parábola, né, para ficar bem compreensível, certo? Então, certamente o amará mais. Assim somos nós, ok? Nós tínhamos uma dívida enorme com Deus, né? De pecado, de transgressão, e não tínhamos como pagar essa dívida. O homem não tem como pagar essa dívida com Deus, ok? Então, ele pagou a dívida, cravando-a como uma cédula na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, entregando seu filho único para resgate, não é? De toda a humanidade, de todo aquele que crê, ok? Em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, olha o que diz aqui: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, através do pecado veio a morte,
nos diz a palavra do Senhor. E por isso a morte passou a todos os homens, porque herdamos essa maldição do pecado, não é? Então é por isso que todos pecaram, conforme já falamos anteriormente, Romanos 3:23, e destituídos fomos da graça de Deus, ok? Então, mas logo a seguir ele diz, mas sendo gratuitamente libertos pela redenção que há em Cristo Jesus. Então fomos alcançados através de Cristo. Cristo é o único meio pelo qual o homem pecador, a criatura humana, mergulhada no pecado, pode ser perdoado, pode ser redimido. Ok? Então está aí esse subtópico 2 do primeiro tópico. Ok? Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir aí para o segundo tópico. O segundo tópico nos fala sobre a necessidade da graça. Nós falamos compreendendo a graça, agora vamos sobre a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas, claro, da Escritura, é referente à queda do homem, certo? Então, o homem pecou, né? O primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, eles pecaram, eles falharam, ok? Na sua missão. Então, Gênesis 3:6 está escrito assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ela comeu e ofereceu também para Adão, que depois também veio a comer desse fruto da árvore do bem e do mal, pela qual Deus havia ordenado que eles não comessem, que eles poderiam comer de todo o fruto das árvores do jardim, porém do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não comereis, porque se comeres, certamente morrereis. Certo? Então, eles desobedeceram através da tentação da serpente, certo? Do inimigo, do diabo, que foi lá e enganou a Eva, dizendo que ela poderia comer, que não teria problema nenhum. E logo a seguir, Eva comeu desse fruto e ofereceu também a Adão, ok? Então, pela desobediência, eles foram destituídos do paraíso, foram destituídos da graça de Deus, onde Deus, todo dia, na viração do dia, Deus estava ali conversando face a face com Adão e com Eva, né? Então eles foram expulsos ali daquele jardim chamado Jardim do Éden, ok? Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, nos diz assim, ordenou o Senhor ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque o dia em que comeres morrerás, ok? É o que nós falamos ainda agora. Então está aí Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Então, nós temos aí mais alguns versículos para a nossa meditação, para a confirmação da lição. Nós temos, por exemplo, aí também Gênesis 3:17, que nos diz assim, e Adão disse, Deus disse a Adão, ok? Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás. Ok? Então diz assim, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então a terra era abençoada, a terra só produzia frutos, não é? Coisas boas, flores. Depois não, a terra passou a produzir também espinhos, cardos, venenos, não é?
então a terra se tornou amaldiçoada. E Deus disse: do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Então é assim. Então hoje precisamos batalhar, precisamos correr atrás, não é? Suar, ok? Para conseguirmos aí um dinheiro, um salário, estudar bastante. Então, de alguma forma, precisamos de nos esforçar para sobreviver. Então, isso é uma ordenança de Deus, ok? Porque hoje a terra produz não somente o alimento, mas produz também espinhos e cardos. Então esse é o primeiro subtópico, a necessidade da graça. Então por isso o homem necessita da graça de Deus, ok? Então Deus é justo, certo? Deus é justo. Da mesma forma, Deus também é amor, ok? Então Deus ama, mas Deus é amor, ele ama a humanidade, ele ama o homem, mas ele também é justiça, ele é justo. Então, o amor e a justiça de Deus andam unidos. Deus não pode abrir mão da sua justiça. É por isso que a Bíblia diz que cada um receberá do Senhor conforme as suas obras. Gálatas 6, lá pelo versículo 8, não é por lá, está escrito, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará, ok? Então isso tem a ver com a justiça de Deus. Que semeia na carne, na sua carne, colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, nós vemos aí que o pecado, ele tem uma punição, ok? Romanos 6, 23, está escrito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, mas a justificação veio através de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por quê? Ele se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 1. Ok? Então, só Jesus pode levar o homem a Deus. Não existe outro mediador, não existe outro nome. Atos 4:12, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, onde quer que seja, pelo qual devamos ser salvos, mas somente através do nome de Jesus. E João 3:16, que é o texto áureo da Bíblia, o versículo mais importante da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Então, prosseguindo, nós vamos aí agora para o subtópico de número 2, ok? Que nos fala sobre a extensão da graça. 1 Timóteo 2,4, Deus ama todos os homens, logo o mais vil pecador, no lugar onde ele estiver, ele é amado. Então Deus ama o homem, então é amado por Deus, por isso deve ser alcançado o alcoólatra, o adúltero, o homicida, o homossexual, né? As lésbicas, enfim, os que cometem sacrilégio, os idólatras, os feiticeiros, enfim, todo homem, de uma forma em geral, precisa ser alcançado por essa graça, ok? Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Então a condição é essa, é que o homem, que a pessoa aceite a graça de Deus, porque ninguém merece, ok?
Alguém pode dizer, mas eu sou bonzinho, porque eu nunca roubei, não matei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, tentando se justificar. Lembra que nós falamos lá em Isaías 64:6, que a nossa justiça são como trapos de imundície? Então nada disso é justificado diante de Deus, ok? Somente aceitando a graça de Deus, porque todos estão encerrados debaixo do pecado. Uns mais e outros menos, ok? Mas mesmo esses que pecaram menos, que pecam menos, não estão justificados. Se não aceitarem Jesus, estão debaixo de condenação, ok? Juntamente com aquele que praticou pecado, que pratica grandes pecados, conforme já falamos aqui, muitos deles aí que são até punidos duramente pela justiça humana e tudo mais, ok? Tem a recompensa, né? Do seu erro, ok? A consequência do seu erro. Porém, diante de Deus, diante da graça de Deus, todos estão cerrados debaixo do pecado e precisa se arrepender e se voltar para Deus e aceitar a graça de Deus, ok? Então, todos precisam ser alcançados por Deus, não importa o que a pessoa seja ladrão, seja lá o que for, seja prostituta, não importa, ok? Seja até um pedófilo, seja até um matricida, um parricida, matador de pai e de mãe, ok? Se aceitar Jesus, alcançará a graça de Deus, ok? E terá a salvação, mas precisa se arrepender, ok? E se voltar para Deus, por mais que o pecado seja vermelho, como carmesim, está lá no livro de Isaías, lá pelo capítulo 1, ok? Lá pelo versículo 15, lá 16, 17, por aí, ok? Então está escrito lá, que os pecados sejam vermelho como carmesim, se tornará branco como a lã, ainda que for como a escarlata, se tornará branco como a lã, como a neve, ok? Então, não abandone a graça de Deus, não despreze a graça de Deus, abrace a graça de Deus, ok? Porque essa é a condição de salvação. Então, prosseguindo aí, nesse tópico da extensão da graça, conforme já estamos falando aqui, nós temos aí Gênesis 3:6, conforme já lemos aí. Agora nós temos aqui também Tito, capítulo 2, versículo 11. E também temos Marcos 16:16. Olha o que diz Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Certo? Nós temos aí João 6:47, que nos fala sobre Jesus, o pão da vida para os que creem. Então é necessário crer e se alimentar de Cristo para ter salvação, para estar fortalecido, para ter vida eterna em Cristo Jesus. Gênesis 3:17 nos diz assim: Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore da vida, ok? Então, de novo, está esse versículo aqui nos falando sobre a punição acerca do pecado, ok? Mas a solução está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, extensão da graça, ok? Nesse subtópico 2. Então, avançando agora para o tópico de número 3. O que diz aqui o tópico de número 3, ok? Nos fala a graça no contexto da reforma, ok? Então, o que foi a reforma? O que entendemos como reforma protestante? Reforma protestante foi uma causa abraçada lá pelos reformadores, pelos homens de Deus, que estava vendo a igreja distanciada da graça de Deus. O homem estava estabelecendo a sua própria justiça, os seus próprios sacrifícios, não é?
para alcançar a salvação. Então, na época lá, tinha lá o Papa, né? Que induzia lá os católicos, lá as pessoas da igreja, a comprarem indulgências para alcançar a salvação e para se livrar do purgatório, porque purgatório é uma doutrina que é antibíblica, a Bíblia fala sobre céu e inferno. Então, eles pagavam a salvação, não é? Ao tilintar das moedas no fundo do gasofilaço, as almas eram tiradas do purgatório, tanto da pessoa como de familiares, de amigos, dessa forma. Então, Lutero, vendo aquela aberração toda, os reformadores, vendo toda aquela aberração, todas aquelas mentiras, eles começaram a protestar, né? Então, antes de Martim Lutero, que foi o principal aí da reforma protestante, nós tivemos aí John Wycliffe, também tivemos John Hus, não é? Tivemos aí Girolamo Savonarola, que vieram antes de Lutero, foram os pré-reformadores. E logo a seguir, nós vemos aí esse ícone importantíssimo da reforma protestante, que é Martim Lutero, ok? Que lá em 31 de outubro de 1517, no século XVI, ele colocou lá 95 teses, lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, protestando assim contra a igreja, contra o regime papal, contra todas aquelas aberrações que estava sendo feita ali, a simonia, as indulgências, adoração a santos, não é? Missa a mortos, uma série de coisas, ok? Que por isso os cristãos são chamados de protestantes. Então essa palavra deriva do protesto aí de Martim Lutero, com esse grande desvio da igreja, que banalizaram mesmo, e muito, banalizaram a graça de Deus. E visto que no período medieval, muito bem antes da reforma, na Idade Média, os cristãos eram mortos, ordenados que fossem mortos, jogados nas covas de leões, maltratados, serviam de luminares, né? Eram queimados, colocados em postes, eram coisas terríveis, instrumentos de tortura. Então, muitos morreram pela causa do Evangelho, para que eu e você, nós, estivéssemos aqui hoje, ok? Desfrutando do Evangelho, da graça de Cristo Jesus. Assim como anteriormente os apóstolos também, né? Muitos morreram pelo Evangelho da graça de Deus. Então, por isso temos que valorizar a graça do Senhor. E depois de Lutero, juntamente com Lutero, nós tivemos aí também João Calvino, não é? Tivemos aí Eurico Zwinglio. Então foram tudo ícones, homens, apóstolos, que cooperaram grandemente na expansão dessa reforma protestante. Então é por isso que hoje nós temos aí o Evangelho da graça de Deus, as igrejas evangélicas. Então foi um período sombrio, um período complicado, difícil, e diga-se de passagem que a reforma protestante cooperou não somente para a questão da religião. Juntamente com a questão da religião, veio o desenvolvimento da cultura, da ciência, a educação teve grande expansão, o comércio, a abertura do comércio, porque tudo estava preso, não é? Lá a Igreja Católica, ao regime papal. Então, a Europa, né, onde foi o berço aí do protestantismo, Alemanha, depois Inglaterra, França, todas aquelas províncias ali europeias,
cooperaram ali para que houvesse o avanço do evangelho e com isso a tecnologia, a cultura, não é? Isso quase não se fala, ok? Que a reforma protestante, o evangelho de Jesus Cristo cooperou e muito para o avanço da ciência do evangelho e para que houvesse um grande progresso em todas as áreas, ok? As indústrias, o comércio, houve um grande progresso, uma grande prosperidade, começando pela Europa, depois se estendendo para a América e para o mundo em geral. Então isso nós temos que dar graça à reforma protestante, ok? Então, tá aí. Vamos agora prosseguindo, ok? Estamos aí no tópico 3, né? Falamos aí sobre a corrupção da doutrina da graça, que é o subtópico 1, e ao mesmo tempo mostramos aí a reforma protestante vindo aí, né? Contrapondo tudo isso e abençoando a mim, a você e todos os povos da época, e todos estão abençoados aí. É só abraçar a graça de Deus, ok? Então, nos diz aqui Romanos 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então esse foi o versículo que chamou a atenção quando Lutero estava estudando as Escrituras. Ele viu lá esse versículo foi como se fosse uma luz no fundo do túnel, e que o Espírito Santo falou grandemente na vida de Lutero, para que ele combatesse com grande coragem, com grande veemência, colocando a sua cabeça a prêmio. Mas o Senhor deu o livramento a Lutero, ainda que o Papa mandou que ele fosse morto, mas um príncipe de dos países europeus raptou Lutero, juntamente com uma comitiva, dando a ele um grande livramento de morte. Aleluia! E depois Lutero, nesse período que ele teve afastado, né, vamos dizer assim, não é? Ele escreveu a Bíblia em alemão, e agora a Bíblia passou a ser lida, né? Lá pelos povos, aí por diante foram se escrevendo, né, para várias nações, outros tradutores foram escrevendo para que todo mundo tivesse acesso à Bíblia, à leitura da Bíblia, porque até então a Bíblia era restrita somente ao clero, ao Papa, aos sacerdotes, lá da Igreja Católica, e até as missas eram faladas em latim só, não é? Durante um certo tempo. Então nós vimos aí a grande corrupção que havia nessa época durante um bom tempo. Hoje a Bíblia está aí, estendida a todos os povos, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas graças a esses grandes homens de Deus, né, que se entregaram a Deus para fazer essa grande obra, ok? Então é muito importante. Então surgiu aí os 5 solas, não é? Sola gratia, sola fide, sola escritura, sola deo gloria, 5 solas aí que surgiu. Então hoje nós estamos falando sobre sola gratia, que é o latim, né? Sola gratia quer dizer só a graça, aleluia. Foram 5 solas lá, instituído por Martim Lutero. Então só a graça. Então não é pelo mérito humano, não é pelo sacrifício do homem, não é por nada disso, não é pago, é de graça. A graça é de graça, ok? Ela é de graça, mas foi pago um alto preço, né? Jesus pagou um alto preço para que a graça fosse estabelecida para mim e para você, ok? Para o homem em geral. Então vamos lá, prosseguir. O último tópico, ok? A graça no contexto contemporâneo, quer dizer, hoje, a graça hoje, ok? O que é que está havendo com a graça?
Subtópico 1, a graça barateada. Então a graça está sendo barateada. As pessoas, muitos estão se apegando, falando da graça, dizendo que a graça não tem nada a ver, a pessoa pode viver desconcertada de qualquer maneira, mergulhada em seus delitos e pecados, que não tem problema, que Deus vai salvar a si mesmo, né? Então não é isso que a Bíblia nos fala sobre a graça, ok? A graça é um favor merecido de Deus, nenhum homem merece, porém nós precisamos abraçar essa graça, nós precisamos valorizar essa graça de Deus. Então ele diz aqui, urge voltar para o evangelho genuíno da graça de Deus, né? Então, urge, quer dizer, é urgente, é inadiável, é indispensável que nós voltemos para o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro da graça de Deus. Ok? 1 Coríntios 7, 23. Ok? Para reforçar o que eu estou falando aqui. Foste comprado por bom preço. Não vos façais servos de homens, né? Não vos façais escravos de homens, de pessoas irresponsáveis, né? Sem compromisso com a verdade, com a palavra do Senhor. Mas nos voltemos para a palavra, nos voltemos para o evangelho. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, está escrito, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, ok? Pode ser do pai, da mãe, do avô, do bisavô, do taravô, e dos patriarcas, dos antepassados, daí por diante, que os que não tiveram responsabilidade com a palavra, ok? Então não foi mediante a nada disso, ok? O versículo seguir nos diz o 19, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Então não foi qualquer preço, ok? Então foi preço do Filho de Deus, né? É inocente, imaculado, sem mancha, ok? Que se fez transgressor, se fez pecador por mim e por você, ok? Então a graça é de graça, porém ela custou muito caro. Então precisamos valorizar a graça de Deus para não cairmos em condenação e estarmos absolvidos, estarmos salvos por Jesus, ok? Então, para concluir, ok? Então, nessa lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus, ok? Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos, diferentes aspectos, né? Vários versículos, né? Lemos aqui. A Bíblia é sempre a régua, né? Ela é sempre o padrão, ela é o crivo, através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido, ok? Precisa ser ali comparado, ok? Então precisamos da Bíblia para isso. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. Então, como aconteceu na Reforma, como foi falado na Reforma, ok? Como foi explicado na Reforma Protestante, a qual dei aqui uma breve, né, resumo sobre a Reforma Protestante, a partir principalmente de Martinho Lutero, não é? A Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça, sola gratia, como instituiu ali um dos 5 solos da Reforma Protestante, ok? Então que Jesus te abençoe ricamente e abundantemente. Vou fazer uma breve oração por você, ok? Glorioso, bendito, eterno Deus Todo-Poderoso, eis aí, Pai, essa palavra, eis aí esta lição, Pai. Meu Deus, que venha alcançar vidas. Meu Deus, toma essas famílias, vidas nas tuas mãos, meu Deus, meu Pai. E eu, como ministro do Evangelho, eu abençoo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então fique atento. Vem mais vídeo por aí, ok? E semana que vem, se o Senhor permitir, entre sábado
E domingo que vem, ok? Estarei ministrando aí mais uma lição. A lição de número 3. A sutileza da imoralidade sexual. Ok? Então não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Lá do YouTube, tá? Deixe seu like, compartilhe, comente, ok? E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor.